Você já estava no meio de uma frase e sentiu o olhar da outra pessoa mudar? Não de forma agressiva, não com acusação, mas com aquela leveza calculada de quem já sabe, de quem já chegou numa conclusão enquanto você ainda estava construindo a história. Tem pessoas assim no mundo. Poucas, mas existem. E elas não são adivinhas, não são paranoicas, não ficam desconfiando de todo mundo o tempo todo. Elas simplesmente processam o que está na frente delas de um jeito que a maioria das pessoas nunca aprendeu a fazer. Hoje eu vou te mostrar como a mente dessas pessoas funciona por dentro, o que elas percebem, como elas percebem, e por que é quase impossível enganar alguém assim por muito tempo. Fica até o final, porque a última parte desse vídeo vai mudar a forma como você enxerga suas próprias interações. A primeira coisa que você precisa entender é que pessoas que detectam mentiras com facilidade não estão procurando a mentira. Esse é o ponto que a maioria das pessoas erra quando tenta entender como isso funciona. Elas não chegam numa conversa com suspeita. Não ficam analisando cada palavra com um filtro de desconfiança. Na verdade, é o oposto. Elas chegam abertas, presentes, genuinamente atentas. E é exatamente essa atenção genuína que torna impossível passar algo falso por elas sem que o sistema interno delas acuse. Pensa assim: quando você não está prestando atenção de verdade numa conversa, você processa apenas o conteúdo superficial, as palavras, o enredo, a lógica declarada. Mas quando você está realmente presente, você processa tudo ao mesmo tempo. O tom, o ritmo, a linguagem corporal, a coerência emocional, o que está sendo dito e o que está sendo evitado. Pessoas com essa habilidade desenvolveram, muitas vezes sem perceber, uma capacidade de processamento paralelo que capta inconsistências em tempo real. E o que é uma inconsistência? Não é necessariamente uma contradição lógica óbvia. É muito mais sutil do que isso. É quando o tom emocional de alguém não combina com o conteúdo do que está sendo dito. É quando alguém conta uma história com detalhes demais nos lugares errados e detalhes de menos nos lugares onde deveriam existir. É quando a expressão facial demora uma fração de segundo a mais para aparecer depois da fala, como se o rosto estivesse tentando acompanhar um roteiro que a mente acabou de gerar. É quando alguém que normalmente gesticula muito, de repente, fica estático enquanto fala de um determinado assunto. Essas são as rachaduras. E quem tem esse tipo de percepção as vê sem nem estar tentando. Existe uma explicação para isso que vem da neurociência e da psicologia comportamental. Quando uma pessoa diz a verdade, o processo é relativamente simples. Ela acessa uma memória ou uma crença real e a transforma em palavras. Quando uma pessoa mente, o processo é muito mais custoso cognitivamente. Ela precisa construir uma narrativa que não existe, monitorar o que já disse para não se contradizer, controlar as próprias reações físicas para parecer crível, observar a reação de quem ouve para ajustar a história em tempo real e, ao mesmo tempo, manter o fluxo natural da conversa. São muitas tarefas simultâneas. E esse esforço extravasa. Aparecem microexpressões que duram menos de um quinto de segundo. Aparecem pausas imperceptíveis. Aparece no direcionamento do olhar. Aparece numa escolha de palavras ligeiramente mais distante e impessoal do que o normal. Quem tem percepção aguçada capta esse vazamento sem precisar de nenhum treinamento formal em detecção de mentiras. Mas como essa capacidade se desenvolve? Aqui está algo que surpreende a maioria das pessoas. Ela raramente vem de um lugar positivo. Pessoas com alta capacidade de detectar inconsistências emocionais e narrativas geralmente desenvolveram essa habilidade como resposta a um ambiente onde precisavam estar alertas.
Pode ter sido uma infância onde o clima emocional em casa mudava de forma imprevisível e aprender a ler os sinais com antecedência era uma forma de se preparar. Pode ter sido um relacionamento onde a traição criou um nível de atenção que nunca mais se desligou completamente. Pode ter sido anos trabalhando em ambientes onde as dinâmicas de poder eram veladas e sobreviver significava entender o que estava acontecendo por baixo da superfície. A mente humana é extraordinariamente adaptável. Quando o ambiente exige percepção aguçada como forma de proteção, a mente desenvolve essa percepção. O problema é que o mecanismo permanece ativo muito depois de o perigo original ter passado. Isso significa que pessoas assim carregam um custo. Elas são difíceis de enganar, sim, mas também são difíceis de tranquilizar. Porque o mesmo sistema que detecta a mentira também detecta a incerteza, a ambiguidade, a informação incompleta. Elas sentem quando algo não está sendo dito, mesmo quando nada de errado está acontecendo de fato. Elas percebem a hesitação genuína de alguém que simplesmente não sabe a resposta e interpretam como possível evasão. Viver com esse nível de percepção pode ser exaustivo. Pode criar desconfiança onde não existe motivo real para ela. Pode dificultar relações porque a pessoa nunca consegue simplesmente aceitar as coisas pelo valor de face sem que algo interno faça uma segunda leitura automática. Se você está se identificando com alguma parte do que eu estou descrevendo aqui, deixa o like nesse vídeo agora. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo esse tipo de conteúdo que vai fundo de verdade. E se você ainda não está inscrito, se inscreve agora e ativa o sininho, porque os próximos vídeos vão continuar nessa linha. Agora vamos para o que talvez seja a parte mais fascinante de tudo isso. O que exatamente essas pessoas estão enxergando que você não vê? Existe um conceito que os pesquisadores chamam de coerência narrativa. Quando alguém conta algo verdadeiro, a história tem uma qualidade específica. Ela não é necessariamente perfeita ou linear. Memórias reais são fragmentadas, têm lacunas, têm detalhes irrelevantes que a pessoa inclui só porque lembra. Ela tem uma textura emocional que se move de forma orgânica. A pessoa hesita nos pontos certos, aqueles onde a memória é menos nítida ou onde o assunto é sensível. Ela demonstra emoções que fazem sentido com o conteúdo. E há algo no ritmo da fala que reflete o processamento real de uma experiência vivida. Histórias inventadas têm uma qualidade diferente. Elas tendem a ser excessivamente lineares. Têm detalhes muito precisos em pontos que não exigiriam precisão e vagos em pontos onde detalhes seriam naturais. As emoções muitas vezes aparecem como performance, como se estivessem sendo adicionadas à história em vez de surgir dela. Quem tem percepção aguçada não identifica isso de forma analítica e consciente na maioria das vezes. É uma sensação, um desconforto difuso, um algo não encaixa que aparece antes de qualquer análise racional. Outro elemento que essas pessoas captam é o que os psicólogos chamam de distância psicológica na linguagem. Quando alguém está contando algo verdadeiro sobre si mesmo, tende a usar linguagem de primeira pessoa, direta e implicada. Eu fiz, eu senti, eu estava lá. Quando alguém está se distanciando emocionalmente de uma narrativa, frequentemente sem perceber, a linguagem muda. A gente foi, aconteceu o quê, a situação era, você sabe como é. Essa mudança sutil de linguagem é um indicador estudado em análise de discurso e interrogatório, e é algo que percepções aguçadas captam intuitivamente, como uma mudança de temperatura na conversa. Há também o elemento do tempo de resposta. Quando você faz uma pergunta simples para alguém que está sendo honesto, a resposta vem com uma naturalidade e uma velocidade que reflete acesso direto à memória ou à opinião.
Quando a pergunta toca num ponto sensível ou numa área onde a pessoa está construindo uma resposta em tempo real, existe um delay. Às vezes é uma fração de segundo. Às vezes é um comportamento de preenchimento. A pessoa tossiu, bebeu água, repetiu a pergunta antes de responder, deu uma risada antes de falar. Nada disso é prova de nada isoladamente. Mas para uma mente que está processando tudo ao mesmo tempo, cada um desses elementos é um dado. E quando os dados começam a se acumular numa direção, a conclusão surge antes de qualquer deliberação consciente. E existe algo ainda mais profundo que precisa ser dito. As pessoas com essa capacidade não são apenas boas em detectar quando alguém mente. Elas são boas em detectar quando alguém está sendo falso de um jeito mais amplo. Quando alguém está performando uma emoção que não sente. Quando alguém está concordando sem realmente concordar. Quando alguém está presente fisicamente, mas completamente ausente emocionalmente. Quando uma amizade está sendo mantida por conveniência e não por afeição real. Quando um elogio é genuíno e quando é calculado. Esse radar mais amplo é o que torna essas pessoas tanto fascinantes quanto às vezes isoladas socialmente, porque elas veem as camadas que a maioria prefere não ver e que a maioria prefere que não sejam vistas. E agora a parte que eu prometi no início, o que isso muda nas suas próprias interações. Independente de você ter essa percepção aguçada ou não, saber que ela existe muda a forma como você deveria pensar sobre honestidade. Não honestidade como conceito abstrato, mas como prática cotidiana. Porque o que a ciência da detecção de mentiras mostra de forma consistente é que o corpo sempre sabe. A voz sempre vaza. A narrativa sempre tem rachaduras. Você pode enganar alguém que não está prestando atenção. Você pode enganar alguém que não quer ver. Mas você não engana alguém que está verdadeiramente presente e que aprendeu, de alguma forma, a confiar no que sente antes de ter as palavras para descrever. E o que é ainda mais importante, as pessoas que detectam mentiras com facilidade geralmente não precisam te confrontar. Elas simplesmente sabem. E ajustam o quanto confiam em você de forma silenciosa, sem anúncio, sem discussão. Você continua achando que funcionou. E elas continuaram sabendo que não. Se esse vídeo te fez pensar em alguém específico ou em você mesmo em alguma conversa que você teve, presta atenção nessa reação. Ela está te dizendo algo. Até o próximo vídeo.